Teve um dia, nessa pandemia, que eu ouvi o relato de um médico italiano que me deixou assustado. Ele disse que estava sendo obrigado a escolher quem deveria viver, um idoso com comorbidades ou um jovem com muita vida pela frente. Isso é assustador, uma escolha extremamente difícil, mas necessária naquele momento, pois não tinha UTI para salvar os dois. Parece que esse vírus apareceu para tirar o colorido da vida. Parece que a vida perdeu sentido. Quando Deus criou o homem e mulher, a vida deles tinha sentido. Desfrutavam da presença de Deus no paraíso, tinham tudo o que precisavam sem necessidade de suar o rosto. O parto de Eva era sem dores. Não existia espinhos nem ervas daninhas. O jardim oferecia segurança e, o melhor de tudo, eles não morreriam. Daí eles perceberam que as escolhas fazem toda a diferença. Entre ouvir a voz de Deus e a voz do diabo travestido de serpente, eles ouviram o que parecia mais atraente. Que estupidez! Não só perderam todos os privilégios do paraíso, como nos condenou a ter que fazer escolhas diariamente. Fique imaginando o tamanho da perda para a humanidade por causa de uma escolha errada do casal do Éden. Comer com o suor do rosto, parto com dores, inimizade entre as pessoas, doenças de todo tipo, ataques de vírus, desesperos por dinheiro, insegurança e, o pior de tudo, a morte física. Uma rápida passagem pelas páginas da Bíblia após a queda do homem vai nos dar a dimensão exata do estrago provocado por uma escolha errada. No seio da família do Éden, onde antes reinava a paz, acontece o primeiro crime. Irmão mata irmão. A corrupção passou a dominar a humanidade de maneira tal que Deus decidiu destruir todos, exceto Noé e sua família, para preservar a raça humana. Daí para frente, o que vemos é luta por terras, poder, religião, interesses próprios, imoralidade sexual, traição, idolatria, mortes e mais mortes. A vida perdeu o sentido. Desde que o homem adquiriu o direito de fazer escolhas, a vida se tornou um misto de prazer e sofrimento, porque a natureza do pecado nos induz sempre a fazer escolhas erradas. Mas não se desespere. Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu seu Espírito para que possamos tomar decisões certas. Veja o que Paulo diz em Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que palavra maravilhosa! Crer no Evangelho, aceitar a mensagem do Evangelho, receber Cristo como Salvador e Senhor, faz com que o Espírito de Deus faça morada em nós, e aquele espírito do pecado que reinava em nossas vidas e nos fazia tomar decisões erradas, perde o direito de dominar as nossas escolhas. É bom ressaltar que o Espírito de Deus nos mostra e nos incomoda quando vamos tomar uma decisão errada, mas não nos impede de tomá-la. Se avaliarmos bem a nossa vida, vamos perceber que muitos dos problemas que nós enfrentamos são resultados de escolhas erradas. Um relacionamento desestruturado, uma compra desnecessária que nos deixou endividados, uma amizade rompida por palavras malditas quando deveríamos ter ficado calados, uma tragédia provocada por uma pressa desnecessária. Enfim, as nossas escolhas fazem toda a diferença. O que todos precisamos saber é que, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, ainda estamos em um corpo carnal, e a carne tem seus desejos que são pecaminosos por natureza, e esses desejos acabam falando mais alto na hora de fazer uma escolha. Por isso é que é tão importante viver pelo Espírito. O apóstolo Paulo disse certa vez o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16 e 17. Se você tiver o cuidado de apresentar diante de Deus as escolhas que precisa fazer e se submeter à vontade dele, com certeza será uma decisão guiada pelo Espírito. Caso contrário, será uma decisão da carne,
Daí não dá para esperar coisa boa e você vai ter que arcar com as consequências. Já reparou como o tempo passa rápido? Penso que as melhores escolhas que podemos fazer dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e com as pessoas com quem convivemos. Se considerarmos o tempo que passamos dormindo e trabalhando, quase não sobra tempo para alimentarmos os relacionamentos. E o pior é que este pouco tempo que sobra nem sempre é bem aproveitado. Mais uma vez, depende das escolhas. As pessoas com quem convivemos são tão falhas e limitadas como nós. Precisamos entender isso. Quando somos ofendidos, temos que escolher entre perdoar e continuar convivendo pacificamente ou guardar mágoas e romper relacionamentos, muitas vezes, tão preciosos. Talvez seja esse o motivo de termos tão poucos amigos e a convivência em família quase sempre ser conturbada. Se você quiser viver bem, ame, releve, perdoe, peça perdão, não grite, conversa, ouça mais e fale menos, procure paz, não guerra, faça as escolhas corretas. Lembre-se, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Na história bíblica, o próprio Deus já colocou seu povo diante de escolhas. Certa vez ele disse: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Também Josué, quando conclamava o povo a servir ao Senhor, disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Sábia escolha de Josué. Jesus Cristo, poucos dias antes da sua morte, foi ao Getsêmani para fazer uma escolha difícil: desistir de tudo ou continuar rumo ao Calvário. Por 3 vezes ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele escolheu a morte para que aqueles que nele crescem tivessem vida. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu você. E aí, qual é a sua escolha? Que Deus nos abençoe.